E aí pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, como sempre, né, vim falar sobre a palavra de Deus, né, mas mais nos Salmos, né, que eu me concentro mais nos Salmos, né, que é o livro que eu gosto mais de ler e falar sobre, né. E hoje eu vim falar sobre o Salmo 89, né, a promessa de Deus a Davi, né, que eu sempre quando eu abro a Bíblia caio nesse salmo, né, e às vezes a gente fica tão achando que Deus não tem uma promessa para a vida da gente, que a gente passa por tantas tribulações, né, com tantas dificuldades, né, para enfrentar e às vezes a gente fica cabisbaixo, mas se na vida da gente tem uma promessa de Deus, ela irá se cumprir, né? E eu vim ler ele aqui, né, e falar mais alguma coisa sobre o Salmo, né, sobre o Salmo aí, né, o meu entendimento sobre ele, né. Então eu vou começar aqui, desculpa aí a leitura aí, que às vezes eu titubio alguma palavra aí, mas para honra e glória do Senhor Jesus, né? Para leitura, honra e glória de Deus, né? É um aprendizado aí, né? Talvez o meu entendimento seja diferente de vocês aí, que vocês vão ver o vídeo, mas eu creio que Deus, né? Que Deus nos entende, né? Que Deus entende a nossa limitação, né? E para cada um tem uma revelação, né? A palavra, né? Então eu vou ler e dar meu entendimento aí. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu confirmarás nos céus. Tu disseste, eu fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a sua prosperidade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebrarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus, in, em, Deus infunde grande temor na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como és, tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagar-te o monstro Raabe e o matar-te. Com o teu braço forte despedaçar-te os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a tua plenitude, tu os estabeleceste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exaltam o teu nome. Oh, glória a Deus. Até aí, né? Mas vou continuar lendo aqui, né? O teu braço poderoso, forte. Pronto, continuando. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que andam, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo, e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de toda a força. Tu, no teu favor, é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo
óleo o ungi, a minha mão estará sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a minha mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios, e ele invocará, dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a minha rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe oferecerei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto os céus existir. Se os filhos deles desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. A sua prosperidade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te dignaste com o teu ungido. Quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão. Arrasaste todas as suas muralhas, reduziste as ruínas e as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários, e deste alegria aos todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada, e não sustentar-te na batalha, fizeste cessar o seu esplendor, e deitar-te por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Tiras, terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que os teus inimigos, Senhor, como que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Aqui ele fala até a abelha, a abelha aí me picando. Ó, ele fala aqui nesse salmo, né, o juramento que Deus fez, né, e depois ele fala o que aconteceu depois que Davi pecou, né, que Davi entrou em pecado, né. Mas aqui como tem, ó, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios
prometeram, né? Aí é uma coisa que Deus disse, né? E outra coisa aqui também, ó. Se os seus filhos, se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos e violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, né? Aí é que Deus acontece tudo isso aqui, né? Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste e te dignaste com o teu ungido, quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a tua coroa. Isso aqui já é uma visão, né? Uma visão do que aconteceu com Davi, né? Entendeu? Aqui é tipo uma exclamação a Deus. Ó Senhor, meu Deus, tu me prometeste tudo isso e está acontecendo tudo isso comigo, né? Então, assim, é como Davi quisesse justificar o seu erro, né, perante a Deus, né? Mas só quem justifica é o próprio Deus, né? Só quem perdoa é o próprio Deus, né? Ele está pedindo perdão a Deus, né? Por tudo que aconteceu, né? E tudo que ele temia aconteceu com ele, né? Que ele foi pelo o erro dele mesmo, né? Ao pecado dele mesmo, Deus não coisou, ele o castigou, Davi, né? Mas não destruiu a sua descendência, né? A sua descendência, né? Ele não destruiu a sua descendência Deus prometeu castigar, né? Com vara, né? Então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, né? Deus mesmo com os castigos que ele trouxe a Davi, né? Ele nunca tirou a bondade a Davi, né? Nunca destruiu ele mesmo para todo sempre, né? Não destruiu Davi para todo sempre, né? Tanto que a geração dele, né? Ainda se vê até hoje, né? A geração de Davi, né? Dos escolhidos, né? Do rei Davi, né? Então aí fica essa palavra aí, né? É uma palavra muito boa, assim, que fala, né? Que Deus, ele exalta, mas ele também abate, né? Aqueles que se exaltam, né? Aqueles que pecam, né? Ou então aqueles... Mas Davi escreveu muitos salmos, né? Pedindo perdão a Deus, né? Pedindo perdão a Deus, né? Ele escreveu muitos salmos, né? Então aí fica aí mais um salmo, né? Que mesmo Deus castigando, Deus não tira a sua bondade, né, com a pessoa, né? Ele não repreende severamente, né? Ele repreende, mas não a ponto de destruir, né? Ele repreende, né, para ensinar, entendeu? Então, assim, muitas coisas aqui Deus fez com Davi por causa dos má escolhas dele, né? Teve muito teve escolhas que eram ruins aos olhos de Deus, e isso fez com que Deus o punisse, né? Punisse ele, né? E ele reconheceu que estava errado, né? O ruim é a pessoa continuar no erro, né? Achar que o que eu estou fazendo não é nada de errado, Deus não, Deus não, né? Deus não vai me castigar por isso, então Deus nem está vendo o que eu estou fazendo. Não, Deus está vendo, né? E uma hora ou outra você vai ter que se ver com Deus, né? Você vai ter que se ver com Deus, né? Então aí fica essa palavra aí, era um salmo que eu acho que eu não tinha lido antes, né? E é um salmo muito bom, né? Que ele fala sobre a promessa de Deus a Davi, né? Mas fica bem clara a promessa que Deus faz, né? Se os seus filhos, se os filhos deles desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, aí, ó, então punirei com vara as suas transgressões e açoite a sua iniquidade, né? Então fica aí, Deus ama, mas ele também pune, né? Ele pune porque ele não pode aceitar o pecado, né?
não pode aceitar o pecado, entendeu? Nós temos a natureza pecadora, né? Nós temos uma natureza pecadora. Mas Deus não aceita o pecado, né? Se você é pecador, você tem que admitir que é pecador, né? E se arrepender do seu erro, não cometer mais, né? Não cometer mais, e assim você será perdoado, né? É isso que Deus quer da gente, né? Não querer dizer que nós somos santos. Nós não somos santos. Nós estamos aqui na terra, todo dia nós pecamos, né? Eu canso de dizer isso nos meus vídeos, né? Nós estamos aqui na terra, eu canso de dizer isso nos meus vídeos, que todo dia a gente peca, né? Todo dia antes de dormir a gente tem que dizer, ó Senhor Deus, eu pequei, perdoa meus pecados, perdoa os meus pensamentos ruins, as minhas falhas, os meus medos, né? Então a gente pede perdão a Deus, né, pelas nossas falhas, né? E espera que em Deus, né, que Ele possa nos ouvir, né, e nos ajudar a vencer, né, o nosso pecado, vencer as nossas falhas, né, conseguir vencer, né. E a gente pede forças a Deus, né. Então aí Davi, ele não estava isento de pecar, né. Ele era um ser humano, né. Ele era um ser humano, mesmo escolhido por Deus, ele era um ser humano. Então fica aí, nós não devemos julgar o outro, né? Porque nós pecamos também, né? Davi pecou, a gente peca também. Não existe pecado grande nem pequeno para Deus. Todo pecado é pecado, né? Ah, eu faço isso, mas não é pecado. Você sabe, se não é para Deus, né? Para Deus talvez seja, né? Talvez seja pecado e você está pecando, não sabe, não sabe você que está pecando, né? Então, assim, não querer dizer que conseguimos vencer toda forma de pecado, né? Às vezes nós deixamos de cometer alguns pecados, mas tem outros que a gente comete, como eu estava dizendo, né? Que são as pequenas coisas, né? Mas não deixa de ser pecado. Então a gente tem que buscar em oração, né? Buscar em oração, buscar entendimento a Deus, né? Força, pedir força ao Senhor, né? Assim como Davi pecou, mas ele reconheceu o pecado e depois buscou forças em Deus, né? Para se redimir, né? De tudo errado que ele tenha feito, né? Então fica essa palavra aí desse salmo, né? Que ele é um salmo muito grande, assim um pouquinho grande e muito assim contraditório, né? Porque ele fala as maravilhas que Deus faz para o escolhido, mas também os castigos que Deus fez por transgressão do escolhido, né? A transgressão do escolhido. Então fica aí essa palavra aí, eu agradeço a visualização de vocês, deixa o joinha, né? E valeu, até um outro vídeo aí, né? Sempre falando na palavra de Deus aqui no meu canal, valeu.